Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos por aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos conversar sobre trabalho e produção na cidade. O quanto essa cidade, o quanto a nossa cidade aqui do Recife e outras cidades do Brasil vem crescendo e qual a importância dos produtos, dos serviços que acontecem aqui na cidade para girar a economia. Será que existe muita desigualdade social nas cidades? O que é a desigualdade social? Nós vamos conversar sobre isso e muito mais nessa aula de hoje, mas eu não estou sozinho por aqui. Aqui no estúdio, a professora Kedma já está aqui no chat, acompanhando os comentários de vocês, que está uma loucura por aí, né? Tem muita gente participando. É isso aí, professor. Eles estão prestando atenção com certeza. Eu estou esperando as mensagens, hein? Estou sentindo falta da participação desse 5º ano, mas eu não tenho dúvida que eles estão acompanhando, ou pelo aplicativo ou pela TV, professor. É, coisa boa. O importante é estar acompanhando. Se der para comentar, se der para interagir, interage. Não deixa a gente sozinho aqui não. Vai interagindo, comenta, participa também. Coloca a tua pergunta, a tua dúvida, e a gente está por aqui esperando. Além de mim, da professora Kedma, aqui no cantinho da tela, vocês já estão vendo a Jéssica fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível para todos e todas que acompanham. E claro, por trás das câmeras, vocês não veem, mas existe uma produção aqui fazendo com que essa aula chegue para você da melhor forma. E eu não me esqueci, um dia, quem sabe, o pessoal da produção chega por aqui, de repente na nossa última aula, né, no final do ano, para a gente conhecer quem é a famosa produção que está por aqui, por trás das câmeras. Então, final do ano, fica acompanhando. Daqui a pouquinho o ano termina, né? Já estamos encaminhando para o final. Então, fica acompanhando, que daqui para lá vocês irão conhecer. Ficaram curiosos e curiosas, né? Mas se preocupa não, que a gente vai conseguir. Ó, nossa aula hoje nós vamos falar sobre a cidade. Aí vocês estão vendo uma grande cidade com seus prédios, seu crescimento vertical. Será que aí é Recife com a orla, com a praia de Boa Viagem? Bom, pode ser. Se não for, é muito parecido. Mas nós temos espalhado aqui pelo nosso país diversas cidades assim na orla, né? Diversas cidades litorâneas e que estão ali crescendo, se movimentando o tempo todo. Coloquei aí o trechinho da música do Chico Science, grande sucesso aí dos anos 90, movimento Mangue Beat. Vocês não eram nem nascidos e nascidas ainda, mas tem um trechinho que diz assim: a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. O que ele queria dizer com isso? Primeiro ele diz, a cidade não para, e ele estava certo. A cidade ela não para, ela cresce constantemente. E cresce de forma física, com vários prédios. Se você começar a circular aqui pelo centro do Recife, olhar, né, com um olhar mais sensível, procurando, buscando, você vai encontrar diversos empreendimentos que estão sendo construídos ainda. Prédios que estão sendo construídos, estruturas enormes, ou seja, a cidade ela não para, ela está crescendo o tempo inteiro. Você que estiver andando circulando pela Avenida Sul aqui, está sendo construído o novo Porto do Recife, por exemplo, estrutura gigantesca que está sendo construída aqui, e outros prédios comerciais, prédios para as pessoas morarem, né? Moradias, ela está em constante crescimento. O de cima sobe e o de baixo desce. O que ele quer dizer com isso é a desigualdade social, que infelizmente ainda é muito presente no nosso país como um todo. Muita gente vai crescendo, as cidades, os empreendimentos, as pessoas que detêm o poder para construir esses empreendimentos ficam cada vez mais ricas. A gente encontra prédios, estruturas cada vez mais modernas na cidade. Em contrapartida, nessa mesma cidade que cresce tanto, que vem se desenvolvendo tanto tecnologicamente, economicamente, nesse mesmo local nós conseguimos encontrar pessoas vivendo em situações de rua. Pessoas que vivem nas ruas, que vivem numa situação bastante precária, sem moradia, sem um emprego, sem educação. Isso nós vamos encontrar crianças, adolescentes, idosos,
dentro dessa situação, que infelizmente ainda acontece, mas a gente vai sempre buscando, cobrando políticas públicas para que esse problema seja resolvido de uma vez por todas, ou pelo menos se amenize, porque não é raro nós encontrarmos diversas pessoas aqui pelas calçadas, num único exemplo que eu estou dando aqui no centro da cidade do Recife, e isso é algo que precisa mudar. E nós, como cidadãos, dentro dessa cidade, como vivendo nessa sociedade, a gente tem o poder e a obrigação, claro, de cobrar também. Mas é isso, é a cidade. Quando a gente fala da cidade, a cidade é isso, é crescimento, é economia, é desigualdade social, tudo acontecendo o tempo todo, e nós vamos ter uma grande circulação aí em torno desse capital, em torno do dinheiro, e aí nós vamos ter produtos e serviços como a mola propulsora, como algo que vai estar à frente, movimentando toda essa estrutura da cidade. Produtos, e aí vocês sabem, os mais variados produtos que as pessoas compram todos os dias, e aí nós temos o grande crescimento, um crescimento desenfreado do consumismo. O tempo inteiro as pessoas muitas vezes compram produtos que nem precisam, levadas pelo consumismo, pela propaganda, pelos algoritmos nas redes sociais, e nós temos os serviços também. As pessoas vão para os centros das cidades procurar serviços. E aí você vai cortar um cabelo, você vai fazer a unha, você vai procurar um médico, você vai para uma consulta, você vai fazer um exame. São produtos e serviços que estão gerando a economia, que estão gerando dinheiro aí dentro das cidades. E elas vão crescendo sempre pensando nisso. Quando eu penso num empreendimento que cresce aqui no centro da cidade, com certeza dentro desse empreendimento comercial terão várias lojas que vão oferecer produtos, vários consultórios, vários lugares que vão oferecer serviços também. Produtos e serviços. Então, quando a gente pensa tanto no produto quanto no serviço, nós vamos ter aí a força de trabalho. As pessoas que saem todos os dias das suas casas para esses ambientes. Por exemplo, eu estou aqui, professora Kedri, uma produção, nossa Jéssica, que está aqui fazendo a interpretação de Libras. Ela sai da sua casa todos os dias de manhã para vir para cá, para estarmos prestando um serviço que, no caso nosso aqui, é a educação. Nós estamos trabalhando com a educação e tem vários órgãos aqui dentro da cidade que também trabalham com educação. Então, nós temos aí a força de trabalho. As pessoas estão trabalhando e esse trabalho, ele pode ser dentro de um serviço público, que no caso o nosso aqui da Rede Municipal de Recife, ou um serviço privado. Empresas também que prestam assistência, que prestam esse serviço para o público em geral, mas também para as entidades públicas. Por exemplo, nós temos aqui a Rede Municipal de Recife, serviço público, mas nós temos essa aula sendo transmitida pela TV Nova Nordeste, que ali já está numa empresa privada. E nós temos essas pessoas trabalhando juntas aqui. Pessoas que estão trabalhando a serviço da Rede do Recife, pessoas que estão no trabalho prestando serviço para a TV Nova Nordeste, que é uma empresa privada. Mas trabalho. As pessoas estão trabalhando. E isso vai ser muito comum, claro, dentro de toda a estrutura da cidade. E esse trabalho que nós temos aí na cidade vai ser por atividades realizadas pelas pessoas que estão ali trabalhando, e essas pessoas vão para esse trabalho para garantir a sua sobrevivência. Garantir a sobrevivência? Sim. Hoje, se eu quiser, por exemplo, lanchar, se eu quiser, um exemplo, comer qualquer coisa, eu vou precisar de dinheiro para comprar esse alimento. E isso é comum aqui na cidade, esse processo de compra. A gente precisa comprar água, a gente precisa comprar o alimento que a gente vai utilizar para comer e sobreviver. E aí por que eu destaco isso na cidade? Porque quando a gente vai lá para o campo, é comum também as pessoas comprarem, mas é muito comum também as pessoas plantarem o próprio alimento, a agricultura de subsistência. As pessoas plantam o seu próprio alimento, legumes, frutas, moram num sítio e ela quer, por exemplo, consumir uma fruta, ela pode sair, pegar ali a fruta, lavar e consumir. Aqui na cidade, se eu, por exemplo, quiser consumir uma manga,
vai ser muito difícil eu sair aqui no centro do Recife e encontrar um pé de manga e tirar uma manga. Porém, eu vou encontrar um estabelecimento onde vai vender a manga, ele vai cortar a manga e eu vou poder consumir. Então, mas para que eu consiga comprar esse alimento, eu preciso trabalhar para receber. E aí a gente vai ter essa garantia da subsistência. Trabalho, as pessoas vão prestar um serviço, as pessoas vão para uma empresa, vamos dizer assim, vender as suas horas de trabalho. Eu vou estar aqui dedicando-me a um trabalho, essas horas, elas no final do mês vão ser pagas. Isso quem, por exemplo, trabalha nesse sistema CLT, no serviço público. E tem os profissionais autônomos também, e vão para o centro da cidade e ainda tem o trabalho informal também, pessoas que vão para o centro vender algum serviço, vender algum produto, para também, claro, garantir aí o seu sustento, garantir a feira no final do mês. E quais são as principais atividades que a gente encontra nesses centros urbanos, nas cidades? Então eu penso aqui, estou sempre usando o exemplo da cidade que nós vivemos, que é uma cidade gigantesca. Nós temos aqui o centro do Recife, onde nós estamos localizados aqui, transmitindo essa aula, e aí se eu vou encaminhando para os bairros, toda essa estrutura que tem aqui no centro, também vamos encontrar muito presente nos bairros. Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja, se eu tenho uma padaria, se eu tenho um hospital, uma escola, muitas dessas coisas, numa escala menor, vão se repetir também nos bairros. Com certeza, provavelmente, no bairro onde você mora, deve ter uma região ali específica, onde você vai para uma padaria, você vai comprar algo, você vai comprar uma fruta. Geralmente, em determinados dias da semana, tem uma feirinha, que você vai lá, compra produtos orgânicos, para quem consome, por exemplo, frutas, verduras, em grande escala. Mas quais são esses serviços que nós encontramos? Claro, quando a gente entra aqui no centro do Recife, nós vamos encontrar grande quantidade aí de comércios, né? A gente vai ter, e aí eu vou pensar o comércio de vários produtos, roupa, sapato, perfume, enfim, tem muita coisa. Comércio. Além do comércio, nós vamos encontrar também os serviços, as pessoas que vão prestar o serviço. Então, coloquei aí a mulher cortando o cabelo, né? Nós temos os salões de beleza. Então, muito comum dentro daí dos centros urbanos, os serviços, comércio e serviço. E, claro, nós vamos ter as indústrias, as fabricações, né? Os locais especializados ali, a fabricação aí de produtos que serão utilizados. Então, esses principais atividades, e são essas atividades, essas principais atividades que as pessoas saem de casa todos os dias para realizar. Quando a gente sai, por exemplo, 5, 6 horas da manhã e vai pegar um ônibus ou um metrô, você vai perceber que existe um grande fluxo de pessoas, porque geralmente esses locais abrem às 7 horas da manhã, 7h30, 8 horas, e aí as pessoas saem de casa para poder chegar nesses espaços antes deles começarem a funcionar. E é justamente nesse momento onde nós vamos ter o maior fluxo de pessoas circulando nos transportes públicos, por exemplo. E lá no final do dia, né, uma volta de 5, 5h30, as atividades estão encerrando em boa parte aqui da cidade e as pessoas começam a voltar para casa. E aí nós vamos ter um grande fluxo também de pessoas voltando. E esse movimento acontece todos os dias aqui na nossa cidade. E aí, quando eu penso em comércio, nós vamos trazer aí barracas, lojas, mercados, e que vai trabalhar com a compra e venda de produtos. Isso nós vamos encontrar na cidade. Quando eu penso nos serviços, aí eu vou ter os bancos, as escolas, os hospitais, realização de um trabalho por determinado valor. Eu tenho as instituições que são públicas, mas dentro desse ambiente dos serviços, eu vou ter também muitas instituições privadas. Eu vou ter a escola pública, mas eu também tenho a escola privada. Eu tenho o hospital público, mas eu também tenho o hospital privado. E esses espaços vão prestar esses serviços aí para as pessoas que estão lá, que precisam de determinado serviço, e ela vai na cidade, nos centros urbanos, procurar. E claro, além disso, eu tenho as indústrias, né, que aí vai trabalhar com a fabricação de produtos em grandes quantidades.
Então, dentro aqui dos centros urbanos e em alguns casos também afastados um pouco do grande centro, nós vamos ter aí as indústrias que vai fabricar todos esses produtos que a gente conhece que são vendidos, né, que são revendidos nos comércios. É isso, é esse crescimento que nós vamos encontrar na cidade. E aí, quando a gente entende isso, e eu vejo uma imagem como essa daí, eu consigo identificar facilmente. E você que está acompanhando, conseguiria dizer, já de cara, olhando para essa imagem, que local é esse? A gente encontra um ambiente como esse, né, esse espaço aí, onde? Né? Quem trabalha nesse local? Então eu percebo que eu tenho aí uma foto, uma imagem, né, uma representação, um homem com um carrinho e tem uma mulher no caixa. Então, obviamente, eu posso estar falando de um mercado, de uma pequena mercearia. Quem trabalha nesse local? Então, nós sempre dentro desses espaços, nós vamos encontrar uma pessoa, que no caso, nessa imagem aí, eu tenho o caixa, né? A pessoa que está ali no caixa, no caso, a mulher que está ali, que vai fazer o quê? Ela vai receber o dinheiro daquilo que você vai estar pagando para o produto ali que você está comprando. O que as pessoas estão fazendo nesse local? Eu tenho uma pessoa que está trabalhando nesse espaço, né? E tem uma pessoa que vai lá adquirir o produto. Então, o que é que elas estão fazendo aí, né? Nesse espaço? Elas estão fazendo esse processo, gerando ali o processo que a gente conhece, o processo de compra, e que vai gerar um dinheiro que vai ser circulado pela economia. Essa pessoa que está no caixa, ela vai receber esse espaço aí, tem um dono, né, um proprietário, que vai retirar esse dinheiro, vai retirar o lucro, vai pagar o salário das pessoas, então tem um movimento acontecendo aí, só nessa situação, e aí, claro, a gente vê que isso se repete no comércio como um todo. Em que locais? E eu pergunto para vocês agora, em que outros locais vamos para comprar o que precisamos para viver? Quando você precisa comprar algo, qual é o local que você e sua família costumam ir? E aí nós temos na cidade diversas opções. Tem gente que vai para um movimento nas ruas onde tem pequenas lojas e aí vai para lá. Tem gente que prefere ir para as barracas, no comércio informal. Tem gente que prefere ir para os shoppings, né? E aí já é um outro espaço com outras lojas e tal. Cada pessoa, dependendo da sua realidade, dependendo da forma como ela vive e se coloca dentro da cidade, ela vai buscar os espaços. E aí nós vamos encontrar todos esses elementos aí dentro da nossa cidade. Centros, escolas, restaurantes, tudo isso prestando um serviço. Mas a gente já está finalizando a nossa aula e eu quero deixar para aqui um desafio para vocês muito simples. Escrevam o nome de uma profissão para cada um desses espaços. Então, no centro comercial, nas escolas, nas indústrias, restaurantes, mercados e hospitais, terminais rodoviários, nós vamos ter pessoas trabalhando lá. Quais são as profissões? Coloca uma profissão para cada espaço desse que nós encontramos aqui na nossa cidade. Professora Kedma, muito obrigado por esse momento aqui, né? E a gente, claro, vai continuar daqui a pouquinho, a gente se encontra de novo numa próxima aula. É isso aí. E eu, claro, fiquei atenta aqui sobre as profissões, né? E eu acho que eu vou até responder esse desafio. Faz você também e a gente se vê numa próxima oportunidade. Pois é, responde aí que as mãozinhas já subiram ali por trás das câmeras dando tchau, a aula já encerrou e eu vou dar tchau daqui também para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.